Essa noite eu gostaria de fazer uma reflexão bíblica que envolve a vida das nossas famílias e aquilo que nós temos que fazer no sentido de orar a Deus na medida em que a desestrutura familiar tem crescido no meio evangélico, a gente entender a importância de nós intercedermos inclusive pelas nossas famílias. Eu gostaria que você tivesse abrindo a sua Bíblia no texto de Josué, capítulo 24. É um texto bastante conhecido, mas é um texto importante para a nossa reflexão. Josué, capítulo 24, versículo de número 15, tá certo? Josi, um beijo, boa noite, Josi. Dá um beijo aí no Flávio, na Alice. Quase agorinha eu tive com a Liz aí, viu? Cada dia mais bonita. Deus abençoe. Rocicleide também, pessoas novas que estão chegando aí na nossa reunião de oração. Governador Valadares, será que é isso que você está falando? Pronto. Deus abençoe, Rocicleide. Prazer, viu? Vamos lá? Vamos. Eu espero que vocês tenham aberto a Bíblia em Josué, capítulo 24, verso 15. Tá? A reflexão que eu gostaria de fazer se encontra lá no finalzinho do versículo. Tá? Deu tempo de vocês abrirem a Bíblia. Diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é muito importante do ponto de vista das nossas relações pactuais com a própria estrutura de família que deve orientar a nossa vida à luz da palavra de Deus. Preste atenção. Mais uma vez eu vou ler o texto. Em Josué, capítulo 24, verso 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se existe um núcleo que constantemente recebe impacto negativo, que busca a sua destruição, é a família. A família, ao longo dos anos, tem sido alvo das ações perpetradas por Satanás com o objetivo de destruí-la invariavelmente. Constantemente, a família tem sido alvo de ataques com a finalidade de destruí-la, enquanto um núcleo familiar que deveria expressar ordem, graça, amor e fidelidade dentro da própria sociedade em que nós vivemos. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que a Escritura fala dos nossos pais Adão e Eva, que foram criados à imagem de Deus e constituídos como casal. E como casal constituído, logo em seguida tiveram uma ação maligna intensa sobre eles, tentando matar e destruir a família de Adão. Ao longo dos anos, nós temos visto isto acontecer constantemente. E quando nós chegamos nos dias de hoje, essas coisas, ainda que sejam antigas, permanecem. Recentemente eu vi, lá no Rio Grande do Sul, uma ação de um tribunal reconhecendo os direitos de uma segunda esposa. O indivíduo era casado, ele tinha uma concubina e o tribunal determinou que todos os direitos da concubina fossem também da esposa, de certa forma homologando aquilo que vai no futuro se tornar uma poligamia no nosso país. Recentemente nós vimos também o CNJ, alguns anos atrás, mas faz pouco tempo na história do nosso país, o CNJ assinando e averbando um casamento entre pessoas do mesmo sexo, obrigando inclusive os cartórios a terem que homologar esse tipo de casamento. A ideia de família está cada vez mais sendo deteriorada dentro da sociedade em que nós vivemos. Infelizmente, a família hoje tem sido alvo não só de relações do poliamor ou das homoafetividades, mas também de inúmeros casos de pornografia.
pornografias virtuais que às vezes entram à nossa casa por intermédio de Instagram, de Facebook, de filmes pornográficos, tanto na Netflix quanto no canal aberto, até mesmo em vídeos que muitas vezes as pessoas recebem através dos seus grupos de WhatsApp. A família, que é um núcleo basilar e fundamental de toda a demonstração da graça e do amor de Deus na criação do homem, tem sido ao longo dos anos atacada com extrema veemência por parte de ideologias pagãs, ideologias políticas com a finalidade de destruí-la. Josué já havia sentido isso no impacto religioso. Quando nós lemos o texto aqui que eu falei para vocês, tudo isso tem a ver com uma época em Israel em que o povo havia entrado na terra e eles iriam dividir a terra, eles iriam se constituir na terra de Canaã. E, consequentemente, eles teriam o impacto de várias religiões, e a religião é fundamental na orientação e na organização da perspectiva de vida de uma família e de uma pessoa. E eles teriam muitos impactos da idolatria no coração deles. E o que é que Josué faz? Ele adverte as pessoas desde o verso 1, durante todo esse capítulo, ele chama os anciãos, ele chama os oficiais, ele chama os príncipes da nação, para que eles fossem advertidos dos cuidados que eles deveriam ter diante da situação difícil que era manter o núcleo familiar ajustado e alinhado com a Escritura Sagrada. E depois de ele dar várias recomendações, ele faz uma afirmação contundente e, ao mesmo tempo, extremamente necessária para as nossas reflexões nos dias de hoje. Ele diz, olha, vocês sigam a quem quiser. No que diz respeito à sua divindade, à sua ideologia política, social, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é exatamente neste sentido que nós precisamos reavaliar a nossa vida, a nossa família, as nossas posturas. O que é que tem sido a ordem de prioridade para nós? Qual tem sido a ordem nevrálgica que tem orientado as nossas vidas, as nossas famílias e os nossos relacionamentos? Infelizmente, quando nós damos prioridade, às vezes, à fama, ao dinheiro, à beleza estética, às coisas que muitas vezes se tornam a orientação da nossa vida, como mudanças, carro novo, casa nova, progressão na área única e exclusiva do conhecimento e do saber, às vezes a nossa família, que é o núcleo fundamental no qual a Escritura, a verdade de Deus deve conduzir a nossa vida, fica em segundo plano. Quantas pessoas trabalham 12, 13, 14, 15 horas por dia? Não tem tempo para o seu esposo, não tem tempo para a sua esposa, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a filha e de repente tem uma família absolutamente desajustada. Acha que o dinheiro pode suprir todas as necessidades e às vezes vê filhos indo para o caminho das drogas, filhos indo para o caminho da prostituição, filhos indo para a balada, chegando madrugada em casa, alguns deles morrendo em acidentes por conta de bebida alcoólica, uma tragédia. Famílias que viram tragédias, que viram lágrimas, cujas lágrimas e as tragédias foram, de certa forma, anunciadas pelas próprias ações que essas famílias têm permitido acontecer dentro das bases da sua própria casa. As Escrituras Sagradas nos advertem, mostrando que a ordem de prioridade da vida de uma família cristã é o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O quem vocês vão seguir não me interessa, disse Josué. Agora existe uma prioridade. A prioridade é o Senhor. Existe uma consciência. A consciência de que o Senhor coordena a minha vida. Existe um objetivo. O objetivo é conduzir o meu lar rumo à glória eterna e a sujeição a Deus e a sua palavra. Portanto, quando essas coisas elas perdem o sentido na nossa vida, perde-se o sentido também o fato do entendimento real do porquê nós estamos aqui e qual é a finalidade da nossa família, para que ela vive, para que ela existe, com qual objetivo eu a construo. Portanto, é muito sério quando nós falamos a respeito de família, porque nós não estamos falando da família do ponto de vista evolutivo. Nós não estamos falando da família simplesmente de um ponto de vista sociológico, antropológico,
Ao contrário, nós estamos falando de família como a expressão da representatividade da divindade. Nós estamos falando da família como o reflexo da glória de Deus. Nós estamos falando da família cristã, evangélica, genuinamente fundamentada na luz da Escritura, como uma família que tem uma vertente bíblica na qual ela caminha e na qual ela constrói os seus ideais de vida. Portanto, se nós quisermos um lar abençoado, nós precisamos seguir ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida devocional diante de Deus. Dinheiro não supre as dificuldades da gente. A beleza não é eterna. Nós sempre, no decorrer dos anos em que vamos envelhecendo, não tem jeito. Não tem jeito. Viver e ter a juventude eterna é crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, entregando o coração a Ele, crendo na ressurreição dos mortos e que depois da ressurreição dos mortos nós nunca mais sofreremos a miséria do pecado e da tragédia eterna. Aí então nós viveremos eternamente. Fora disso, são ilusões que às vezes nós construímos, são ideais que não passam pela verdade da Escritura. Na Escritura nós temos exemplos de lares manchados pelo adultério, como aconteceu com o nosso irmão Davi, cujo assassinato de um outro homem trouxe grandes tragédias para a sua vida. Na Escritura nós temos exemplos de famílias que foram desobedientes, que desonraram a Deus e que sofreram as consequências em decorrência disso, como aconteceu com Adão e como aconteceu com Eva. Nós temos exemplos de famílias bíblicas cuja inveja, cuja intolerância, cujo tipo de pecado, da maledicência, da fofoca, destruiu o relacionamento entre os irmãos, que foi a história de José com seus irmãos. Nós temos várias histórias de família que foram trágicas e que muitas vezes acabam se perpetuando na nossa vida como família, onde a falta de perdão, a falta de amor, a falta de alegria entre as pessoas, a falta da graça, do riso, são coisas que às vezes destroem a gente, são coisas que às vezes adoecem a nossa alma. Gente que vive na expectativa da queda do seu cônjuge, gente que vive querendo ver a desgraça do seu lar, gente que ao invés de blindar o seu coração com a Escritura Sagrada, proteger o seu lar das desavenças e das tragédias, às vezes gosta de ver tragédias e desavenças destruir a sua própria casa. Veja o que a Bíblia diz aqui, meus irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa que serve ao Senhor, uma casa que se constrói nas bases sólidas de um bom alicerce. Jesus falou isso lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele fala a respeito das duas casas, uma casa construída na areia, cujos ventos vêm, as tempestades batem nela e ela é derrubada, mas uma casa construída na rocha sólida, com um bom alicerce, cuja as dificuldades vêm, as tempestades vêm, mas ela permanece. Que tipo de casa você está construindo? Quem é o engenheiro da sua casa? Quem tem arquitetado a sua família? Essa é a pergunta que deve ser feita, porque é com base na resposta que nós vamos manter o nosso lar fiel a Deus ou não. Nós temos um exemplo absoluto de família e de relacionamento perfeito, para o qual nós temos que olhar. É a própria relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o ideal de família para o qual nós devemos olhar. Nós serviremos ao Senhor na medida em que o Senhor for o modelo para a nossa vida, como de fato ele é na própria relação trinitariana, onde o Pai, o Filho e o Espírito vivem em harmonia perfeita. Esse é o ideal de família para nós cristãos, é ter intimidade uns com os outros, partindo do pressuposto de que a intimidade maior é com o próprio Deus. É tendo uma vida de comunhão uns com os outros, é entendendo a importância do perdão e da graça. Se você quer uma família, uma casa que serve ao Senhor, você tem que muitas vezes abrir mão, a orar, pedir perdão, quebrantar o seu coração, pedir para que Deus mude a sua vida, para que Deus redefina os seus valores, às vezes a mesquinhez do seu coração, às vezes não ouvir o seu cônjuge, não escutar o que ele tem para falar para você. Às vezes a vida de casal se torna uma vida solitária, unilateral,
Mas nós nos esquecemos que o casamento é um pacto, é uma aliança bilateral entre duas pessoas que devem se amar, que devem honrar o compromisso com Deus e com a sua própria casa, com os seus filhos, expressando dentro da sociedade o temor por Cristo e o amor por Deus. Quantas famílias são de fachada, são hipócritas, são bonitos por fora, mas por dentro estão apodrecidos de tanta ruindade, de tanta maldade, prestes a explodir, a deflagrar uma guerra constante por conta da falta da compreensão, do amor e da flexibilidade. Por quê? Porque falta Cristo, falta a rocha na qual nós devemos edificar a nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem orado com seu marido? Você tem orado com a sua esposa? Você tem orado com seus filhos? Ou a sua casa serve o WhatsApp? Horas e horas do dia. A sua casa serve as postagens que você faz no Facebook, horas e horas por dia. A sua casa serve ao entretenimento que traz o Instagram, que traz a Netflix. E poucas são as horas por dia que a sua casa dedica ao Senhor. Como é que você vai construir uma casa que honra a Deus se você às vezes não tem tempo para Ele? Se às vezes o que norteia a sua vida é a fofoca, é a maledicência, é a mentira, é a confusão com o seu cônjuge. Como? Cuidado, cuidado. Se você quer construir uma casa cujo propósito é refletir a glória de Deus, se arrependa das suas falhas. Seja capaz de perdoar. Leia a Bíblia, ore. Peça para que Deus flexibilize o seu coração e mude você para que você honre o bom nome do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A que Senhor você tem servido? Se for o Deus vivo e verdadeiro, então Ele te chama à mudança. Ele te confronta ao arrependimento. Ele diz, vem, não vai ser fácil. O povo aqui teve que atravessar desertos, teve que sofrer o sol que castigou aquele povo durante o dia. Ele teve que sofrer perdas inumeráveis, mas o propósito deles era servir ao Senhor. E esse deve ser o nosso, em meus desertos e as dificuldades da vida. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e que a nossa família, a nossa casa, sirva ao Senhor. Que Deus te dê graça com este propósito. Busque a paz em todo o tempo. Que Deus te abençoe. Amém? Ok. Nesse instante, meus amados irmãos, nós vamos orar, tá certo? Vamos orar ao nosso Deus, pedir ao nosso Deus que abençoe a nossa vida e fortaleça a nossa fé. Eu quero pedir oração pelos nossos lares, né? Pelas nossas famílias, ok? Esse tem sido a nossa reflexão nessa noite. Se você quiser compartilhar essa reflexão, compartilhe com alguém que você queira, né? No seu Face, sei lá, tá certo? Mas eu gostaria de que nós estivéssemos orando pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família, que tem sido alvo de ataques constantes de destruição. E muitas vezes, algumas têm perdido, algumas famílias têm sido destruídas, algumas famílias têm sido derrotadas pelo egoísmo, pela mentira, pela inveja, pela traição, pela falta de confiança, pela falta de perdão. Infelizmente, é verdade. Vamos restaurar isso em Jesus. Vamos mudar a nossa vida. Vamos ser diferentes e ser bênção na vida de outros que às vezes enfrentam os seus dramas e as suas angústias. Vamos orar pela vida da Fernanda, que pediu oração, do seu esposo Danilo. Ela já fez a primeira sessão de quimioterapia, então vamos orar por ela. Orar pela vida da Neide, do Júdice, nossa irmã amada, que graças a Deus está se recuperando, teve muito mal, mas graças a Deus está se recuperando bem, a Neide do nosso irmão Judson, ok? A Ana Maria pede oração pela família dela. Eu peço oração pela minha mãe. Minha mãe está muito enferma, com muitas dores.
Eu peço oração por uma prima que mora lá em Portugal, o nome dela é Albertina, que está muito enferma também. Por uma outra prima, a Suzete, que é filha de uma prima minha que se chama Cacilda, que sempre vê as nossas lives, para que Deus a abençoe, para que Deus a fortaleça nas suas enfermidades também. Orar pelos diáconos, pelos presbíteros da igreja, pela nossa construção. Deus tem nos dado graça para isso. Orar pela família da minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada Camila, que está sempre vendo as nossas lives aqui, a Priscila, irmã dela. Vamos orar uns pelos outros, pelos nossos familiares, pelos entes queridos. A Bruna está pedindo oração pela mãe dela, que está sofrendo com problemas sérios de artrose. E a artrose é algo terrível. Eu sei o que é isso. Então vamos orar pela vida da mãe da nossa irmã, da Bruna, para que Deus dê sabedoria aos médicos, dê orientação nos remédios, cure essa senhora, tá certo? Mais algum pedido de oração? Graças a Deus não temos ninguém com Covid na nossa igreja, mas o Covid ainda está presente no nosso país de forma muito intensa. Vamos orar para que Deus nos abençoe nesse sentido. O Júlio está pedindo oração pela vida do Marcelo, da Luciana. Vamos orar pelos nossos irmãos, assim como pela vida da nossa igreja de forma geral também, tá? Mais algum pedido, aí a gente já vai estar orando. Se tiver, pode fazer, não tenha vergonha não. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros porque há muita eficácia na oração do justo. Wesley,